galera, beleza? Esse aqui é mais um vídeo do nosso blog Formando Ideias. A gente hoje vai falar sobre o uso da maconha, legalizar ou não o uso do beck, né? O famoso beck, né? Maconha. E aí, o que é melhor? Será que é melhor deixar ilegal, né? Ou será que é melhor legalizar essa droga finalmente? O consumo de droga nunca é bom pra ninguém, não é isso? Só que, querendo ou não, as pessoas usam. Isso é um fato, né? Seja ela lícita ou ilícita. Muita gente diz que proibir a droga é bom porque restringe o uso, né? E aí, durante alguns anos, né, algumas décadas, na verdade, muitos estados têm adotado esse sistema, né, de proibir, né, totalmente a droga, no caso a maconha, né, e prender as pessoas que usam e que traficam a droga, no caso, né. Só que durante os anos, o que se percebeu é que o número de usuários só tem aumentado, né, ao invés de diminuir, né? Porque, claro, quando você usa uma política contra uma droga, o que você espera? Que quando você bota aquela política em ação, o número de usuários daquela droga vai diminuir. Não o que está acontecendo com a maconha, né? Muito pelo contrário, o uso de usuários da maconha está aumentando e aumentando e aumentando. Ou seja, a política atual, que é de prender traficantes, prender usuários, não está funcionando. Se uma ideia não está funcionando, você deve trocar ela. Perceba que eu não estou nem dizendo para tornar legal, né? Se você era do tipo de pessoa que acha que tem que tornar ilegal o uso da maconha, ou permanecer ilegal no caso, né? Você tem que trazer uma ideia nova, amigo, porque não está funcionando, né? Se você coloca uma política em ação, essa política não funciona, troque essa política, né? Traga uma ideia nova. Só que tá ilegal a maconha e o número de usuários aumenta. Como é que você explica isso? Então não está funcionando. Qual é o grande problema que dizem quando for legalizado? Vai aumentar o número de usuários e pá. Com certeza vai, né? Isso com certeza. Agora, tornar proibida não está evitando o crescimento do número de usuários, né? Então é meio seja por meia dúzia, né? Achar que proibir ou deixar de proibir vai aumentar o número de usuários ou diminuir o número de usuários, né? Uma das principais coisas em relação a drogas é o seguinte: qual é o parâmetro para se tornar uma droga legal ou ilegal? Veja, será que é o nível de perigo da droga? Então veja, por exemplo, o álcool e o cigarro do tabaco. Eles são mais perigosos como droga do que a maconha. Então eles deveriam ser ilegais, né? Não é isso? Eles são mais perigosos do que a maconha? Mas então é estranho, por que drogas mais pesadas do que a maconha são legais e a própria maconha é ilegal? Não faz muito sentido, não é? É exato. Então, essa discussão da maconha, ela não tem muita coisa científica nessa discussão. Geralmente tem valores políticos, valores culturais, valores econômicos, né? Dentro desse, e até religiosos, né? Nessa discussão. A ciência geralmente fica bem de lado, né? As ciências e estatísticas. É tanta prova que eu falei. O número de usuários da maconha tem aumentado, né? Ou seja, a política que é adotada para combater o uso da maconha falhou, não serve, não está funcionando. Não, então o que está acontecendo? Tem que trazer novas ideias. Ou legaliza, ou permanece legal, mas muda a maneira como se combate. Não é isso? Querer continuar do jeito que está, meu irmão, vai continuar quebrando o sistema. É por isso que muitos países começaram a abrir um pouco mais, né, o uso da maconha. É porque perceberam que a política de repressão não funciona, né? Uma grande ilusão que o pessoal pró-proibição tem é que se você manter proibido uma droga, o número de usuários vai diminuir, né? Isso é uma grande ilusão, né? Tá aí o exemplo nos Estados Unidos, o álcool nos anos 20, né? O álcool já foi proibido nos Estados Unidos, mas nem por isso ele deixou de ser popular. Muito pelo contrário, ele continuou popular e quem ganhava isso era o tráfico, né, de drogas. Al Capone, por exemplo, surgiu nessa época, né, vendendo uísque, acredite se quiser. Ficou rico vendendo uísque. Por quê? Porque era ilegal e aí virou baderna, né?
Então, qual a grande verdade? Quando uma droga ela se torna muito popular, é ilusório achar que tornar ela proibida vai funcionar de alguma coisa, né? Ela proibida ou não, se ela for popular, meu amigo, não adianta você fazer nada. Ou quer dizer, não adianta você repreender. Se uma droga for muito popular, meu amigo, não adianta você repreender, usar toda a força. Não vai adiantar, não vai diminuir o número de usuários, né? Então já deve ter, muitas pessoas já perceberam, né, depois de vários anos, que a base da força, da violência, não adianta nada, né? Então o que acontece? É preciso achar fórmulas mais inteligentes, né? Mais sofisticadas. Veja, por exemplo, o uso o combate que foi feito contra o cigarro do tabaco. O cigarro do tabaco ainda é legal, né? Só que o número de usuários está diminuindo com os anos. Por quê? Foi adotada uma tática extremamente inteligente para você lutar contra o cigarro do tabaco. Você colocou altos impostos, né, nesse cigarro e colocou através dos anos, né, ao longo dos anos, né, sucessivas propagandas negativas, né, no cigarro. Né? Até no próprio cigarro é obrigado agora a ter uma propaganda negativa. Você não vê mais comercial de cigarro na televisão. Né? Então, com o tempo, essas coisas foram diminuindo o número de usuários. Foi muito inteligente. Agora, vê com o álcool, por exemplo. O álcool, ele também tem uma alta carga tributária em cima, mas o álcool ainda tem comerciais na televisão, e os comerciais retratam o cara que bebe como um cara que é foda, sabe? O cara que bebe a cerveja tal, ele é inteligente, ele é o foda e tal, ele pega todas as mulheres. As mulheres, inclusive, são sempre coisas, né? Usadas nas propagandas de cerveja e tal. Mas veja como o uso do álcool é mostrado na nossa sociedade como uma coisa boa, né? Eles até informam lá, beba com moderação e pá, mas isso não serve de nada. Já no cigarro, não. O marketing é totalmente negativo. Isso fez com que o número de usuários foi descendo e várias coisas, várias medidas foram adotadas contra o cigarro do tabaco, porque ele foi se tornando impopular, o cigarro do tabaco. Já com o álcool não. Então veja como o marketing é muito importante nessa história. E o álcool, apesar de ser mais forte e mais perigoso do que a maconha, ele possui um status muito melhor na sociedade do que a maconha. Né? Veja como o marketing faz a diferença. Né? Então, a partir do momento que o álcool começar a ser mostrado como uma coisa ruim, né? A partir do momento que for obrigatório mostrar nos rótulos da cerveja, das bebidas, os males que o álcool traz, talvez até o número de usuários possa diminuir, quem sabe, né? Por que eu estou falando isso? Porque para mostrar que nem sempre tornar uma droga ilegal é a melhor maneira para combater essa droga, né? Tá aí o exemplo do tabaco, né? E da maconha. Compare os dois, né? O tabaco se manteve como uma droga ilegal, né? Só que colocando altos impostos e com um crescente marketing negativo, o número de usuários do tabaco foi diminuindo. E com a maconha, através da repressão, da prisão, né? O número de usuários está aumentando. Ou seja, que estranho, não é isso? Um é legal, o outro é ilegal. E aí, adiantou tornar a maconha ilegal? Não. Né? Então, nem sempre é a garantia de que se você tornar uma droga ilegal, isso vai combater efetivamente essa droga. Né? Isso não funciona muito, isso é uma grande ilusão. Né? Tudo depende muito também do status da droga, né? Do marketing que ela tem. Como eu falei, o álcool tem um marketing muito positivo. Quando uma pessoa, esse pessoal famoso é viciado em drogas e tal, geralmente as pessoas falam assim: fulano de tal é viciado em álcool e drogas, como se o álcool não fosse uma droga. É engraçado, mas não é isso que falam? Presta atenção, fulano de tal é viciado em álcool e drogas. Né? Ou seja, o álcool ganhou um status que nenhuma outra droga tem na sociedade. E faz um mal terrível para a sociedade. Né? É a principal causa de morte no trânsito, por exemplo. Só um exemplo só de como ele faz mal. Mas possui um status do caramba. Por quê? Tem um ótimo marketing.
né? As empresas de álcool sempre fazem um bom marketing para atrair os seus consumidores, né? Então isso faz muita diferença, né? Agora, outra coisa, tem muita gente presa, né, por causa de consumo de maconha, né? Às vezes só com 3 gramas você vai para a prisão. O que acontece? O nosso sistema penitenciário já está estourado, né? Tem muito menos vagas do que o número de presos, né? Não faz muito sentido você colocar no mesmo lugar um assassino e um cara que tinha 3 gramas de maconha, né? Não parece ser muito justo, né? Um argumento que o pessoal contra a legalização fala é que se for legalizado, o número de usuários de maconha vai aumentar e o número de problemas de saúde em relação à maconha vai aumentar. Concordo, né? Aí você tira o problema do sistema prisional para levar para o sistema de saúde público, né? Ou seja, não muda muito, vai ser tudo a mesma merda no fim das contas, né? Só que tem uma diferença. Toda a pessoa nesse sistema atual que tem um pouco de maconha vai ser preso. Ou seja, é garantia que toda pessoa que tem maconha vai para a prisão, caso seja pego em flagrante, né? Ou seja, isso é garantido. Vai aumentar o número de presos em um sistema que já não cabe mais ninguém. Mas nem todo usuário vira caso de saúde, né? Por exemplo, o álcool é um bom exemplo. A maioria das pessoas, né, que bebe cerveja, bebe no fim de semana, um churrasquinho, uma praia, né? Mas não são dependentes químicos, não são alcoólicos, né? Aí esse pessoal vai para os alcoólicos anônimos e tal, né? Isso é caso de saúde, né? Com a maconha é a mesma coisa. Nem todo usuário vai parar no hospital. Essa é a diferença, né? Então o número de usuários que vai para o sistema de saúde vai ser muito menor do que o número de usuários que vai para o sistema prisional. Perceba qual a diferença, né? E outra coisa, há uma grande hipocrisia, né, por parte dos usuários de drogas legais quando falam de maconheiros, dos usuários de maconha, né? Fala, aquele drogado, aquele maconheiro e tal. Amigo, não sei se você percebeu, mas você é tão drogado quanto aquele usuário de maconha. A grande diferença é que a droga que você usa é legalizada. A droga que ele usa é ilegal. A diferença não é do usuário. A diferença é do sistema que mantém aquela droga ilegal. Então, a perceber? Você é tão drogado quanto ele. Então não se ache melhor, você é a mesma merda do que ele. A diferença é que o seu dinheiro vai para empresas, vai para o governo. O dinheiro dele vai para o bolso do tráfico. Não por causa dele, né, mas por causa do sistema que mantém, né, esse modo de agir em relação à droga, né, achando que vai dar certo, né, que claro não dá, né, já são décadas e décadas com esse sistema, né, e não está dando certo, né. Então se você quer manter a droga ilegal, a maconha, traga uma nova ideia para combater a maconha, amigo, porque esse sistema, né, que prende usuários e traficantes simplesmente não dá certo, né. Quer dizer, não dá certo não deu certo. Foram anos de bilhões e bilhões de dinheiro sendo usados nesse tipo de sistema e nada aconteceu, né? Você vê, por exemplo, no jornal, 1 tonelada foi resgatada de maconha, 1 tonelada foi destruída, aquilo ali não representa quase nada em relação a todo o mercado, né? Mas os jornais fazem um alvoroço e tal. Então, assim, tá na hora de trazer uma nova ideia, né? Você querendo manter a droga ilegal ou você quer legalizar a droga, né? Tá na hora de trazer uma ideia nova, porque a ideia que está sendo posta em prática hoje em relação à maconha simplesmente não funciona. Valeu, galera. Então, esse foi mais um vídeo aí. Até a próxima.